Olá, pessoal. Boa tarde. Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma palestra aqui no CodeCon. Meu nome é Bruno Camargo, eu sou Developer Relations e Tech Communicator no Mercado Livre. Eu sou um homem branco de cabelos castanhos curtos. Estou vestindo uma camiseta preta com alguns detalhes em marrom. Atrás de mim temos uma parede branca com alguns objetos decorativos, como um quadro e um unicórnio colorido. E hoje a gente está aqui para receber o Elton, né? O Elton que é formado aí em ciência da computação, especialista também, já tem 25 anos de experiência como desenvolvedor de software, também trabalha como professor, palestrante. Hoje ele trabalha no PicPay como software engineer e também ele também é AWS Community Builder, né, Elton? Bem-vindo. Ele vai trazer para a gente um molde super legal, vai contar um pouquinho para a gente sobre algumas reflexões e contar para a gente algumas dicas de como o aumento da complexidade do desenvolvimento de software pode trazer alguns problemas, e ele vai mostrar também como que a gente, como desenvolvedor, pode tratar isso para tentar minimizar esses problemas. Certo, Elton? Pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida, fiquem à vontade para mandar aqui no chat do Gather mesmo, na parte de Q&A, e elas vão ser respondidas ao final. Então, aproveitem aí, espero que vocês tenham. Alô? E aí, tá me ouvindo? Beleza? Eu não tô te ouvindo, cara, então deu um problema aí, mas se tá me ouvindo, beleza. Então, meu nome é Elton, sou um homem branco, com menos cabelo do que eu gostaria e mais barba do que eu gostaria, ruivo, tô num escritório aqui com uma parede branca e com alguns quadros de rock and roll, um baixo que eu não sei tocar ainda e alguns livros e brinquedinhos lá no fundo. Então, deixa eu compartilhar minha tela aqui. Só um minutinho. Tira a tela. Acho que é esse aqui. Certinho. Já está aparecendo minha tela. Massa. Então vamos lá. Eu vou falar sobre reflexões sobre design de software. Um pouquinho sobre mim. Então, eu escrevo códigos no meu GitHub, então depois vocês vão poder ver esses links. Sou professor, palestrante e escritor, eu escrevi alguns livros. Hoje, esse é meu site, o eltomineto.dev, e o Twitter, onde eu mais estou ativo. Hoje eu sou Principal Software Engineer aqui no PicPay, certo? Então, vamos lá. Quais foram as inspirações para essa palestra? Então, nos últimos meses, pouco mais de um ano, eu andei estudando bastante sobre arquitetura de software, e a arquitetura fala bastante sobre como você organiza o teu código nas grandes camadas, assim, na parte mais externa da tua aplicação, né? Camada de API, camada de regra de negócio, de serviços, etc. E eu queria dar uma estudada um pouco mais aprofundada, como é que eu trabalharia dentro de cada uma daquelas camadas. E aí eu comecei a procurar alguns livros, um amigo meu me indicou esse livro, A Philosophy of Software Design. Ele foi escrito por um professor americano da Universidade de Stanford, o John Osterhout, e ele deu essa disciplina, ele criou essa disciplina de software design lá em Stanford, e ele deu esse curso por várias edições, acho que mais de 10 anos dando essa palestra, essa disciplina, e ele foi acumulando os conhecimentos dos resultados dessa apresentação, dessas técnicas, e resumiu isso num livro. Esse livro agora está na segunda edição, foi lançado agora recentemente. Eu achei bem interessante a forma como ele trabalha essa disciplina. No primeiro, são 10 semanas, se não me engano. Na primeira semana, ele traz para os estudantes um problema e manda eles fazerem o design. Você precisa desbloquear o iPhone primeiro. Desculpa, a Siri resolveu falar aqui. Ele dá um problema para os estudantes e manda eles resolverem o problema. Depois que todos os estudantes fizeram o design daquele problema, ele começa a apresentar as técnicas de melhoria de qualidade e de design de software, e depois ele dá outro problema para os alunos resolverem. E aí eles comparam entre eles, os estudantes e ele, comparam como eles estavam, o conhecimento que eles tinham no começo e o conhecimento que eles tinham no final da disciplina. Então, eu achei bem legal. Eu, como professor, no futuro, espero poder aplicar essa ideia também, que eu achei bem bacana. Além desse livro, ele infelizmente não tem ainda tradução para português, mas quem tiver interesse, eu recomendo em ler o original em inglês.
também tem essa palestra, esse é o professor, o John, ele deu essa palestra lá na sede do Google em 2018, que o Google tem um projeto chamado Talks at Google, que eles convidam pessoas de fora para falar, e o professor John lhe deu uma dessas palestras. Ela é bem legal. Então, essa palestra que eu vou falar aqui hoje o que eu achei mais interessante do livro e dessa palestra do professor. Eu recomendo que vocês leiam o livro, quem tiver interesse, porque tem mais coisas do que eu vou falar aqui. Eu vou falar as coisas que mais me chamaram a atenção, que eu achei mais aplicáveis no dia a dia. Vamos lá. O livro, a parte que mais me chamou a atenção, boa parte do livro gira ao redor do termo complexidade, do problema da complexidade. Mas o que é complexidade? Vamos dar uma definição aqui, que é o que o professor John usa no livro, e é o que a gente vai adotar aqui, que a complexidade é qualquer coisa relacionada à estrutura de um sistema de software que torna difícil entendê-lo e modificá-lo. Por que é importante a gente ter esse conceito? Porque tem várias formas de se identificar, de se pensar em complexidade. Complexidade de performance, de execução, complexidade ciclomática, etc. Complexidade aqui para nós é a dificuldade de modificar o software, de manter ele, de entender e alterar o software, certo? Esse é o primeiro ponto que a gente precisa entender aqui. Beleza, e aí como é que a complexidade se manifesta num projeto de software, na tua base de código? Ele vai falar aqui 3 formas que a complexidade se apresenta, da ordem do menos para o mais grave. A primeira é a amplificação da mudança, que vem do inglês Change Amplification. É quando você precisa fazer uma mudança simples no software, mas para essa mudança ter efeito, você precisa modificar vários lugares. Então, é muito comum, acho que provavelmente vocês vão estar balançando a cabeça agora ali na casa de vocês, eu passei por isso, que é quando você vai alterar, sei lá, um botão na tela, mostrar uma nova informação numa tela, e para isso você precisa mudar a tela, precisa mudar o JavaScript, o CSS, o API, o banco de dados, as coisas, para qualquer mudança, ela é amplificada em vários lugares. Isso é um sinal que o teu software está complexo. O outro é a carga cognitiva. É quando você precisa, para desenvolver qualquer mudança, qualquer melhoria, você precisa ter muita coisa na tua cabeça. Você precisa entender muita coisa, certo? Isso aumenta a chance de que alguma coisa se perca no caminho. Provavelmente você já deve ter visto, você vai trabalhar, mexendo no teu código, você precisa ficar na tua IDE clicando para ver, beleza, o que faz essa função? E essa função faz o quê? E essa função faz o quê? E você tem que ficar voltando na tua cabeça toda essa informação. Tem uma tirinha do XKCD, que eu acho bem legal, que é um dev programando e na cabeça dele tem um balão, atrás tem um balãozinho, com 1 milhão de coisas na cabeça. Aí vem alguém e fala, quer tomar um café? E aquele balãozinho se desfaz e ele tem que começar a pensar tudo de novo. Essa é a carga cognitiva, quando você tem muita coisa na tua cabeça. E a outra é os desconhecidos. É quando você... Provavelmente você já deve ter passado isso também. Quando não é óbvio onde é que as coisas precisam ser feitas. Qualquer mudança, ela não é óbvia onde é que você precisa alterar, o que está envolvido. É aquela frase de, mas por que quebrou aquela parte do sistema se eu nem mexi naquela parte? Eu mexi nessa outra pedaço aqui, e essa tua mudança você nem sabia que ela estava afetando outros lugares. Então esse é o pior lugar, que você não consegue nem saber o tamanho do problema que você está enfrentando. Certo? Mas como é que os sistemas se tornam complicados? A complexidade, ela nunca acontece de um estalo, de uma hora para outra. Ela é incremental. É uma coisa que vai se acumulando com o tempo, várias pequenas más decisões na história do teu projeto que elas tornam o teu código mais complexo. Então, o autor aqui dá do livro dá duas principais razões por que o software se torna complexo no decorrer da história dele. A primeira são as dependências. Cada vez que você adiciona uma dependência no teu projeto, entre uma parte do projeto ou uma dependência externa, isso começa a ficar mais complexo. Então, ele fala que uma dependência entre 2 ou mais partes do sistema só é desejável se a dependência for clara e óbvia. Tá? Então, quando não está claro qual código depende do outro, qualquer mudança pode causar efeitos colaterais. Trabalhei num projeto alguns meses atrás, que a gente precisava substituir uma parte do sistema, parte de autenticação. Precisava substituir essa parte por uma parte, um microserviço, uma implementação nova. E quando a gente começou a ver,
beleza, o que eu preciso substituir para colocar essa nova autenticação? A gente precisou perceber que tinha várias dependências, um pedaço do software dependia do outro, que dependia do primeiro, inclusive tinha dependências cíclicas dentro do projeto, sabe? Que é muito complexo, muito difícil de resolver isso. E aí uma alteração que era simples, que teoricamente era só substituir uma camada da aplicação, precisou ocorrer alterações em praticamente todo o sistema, porque essas dependências elas cresceram fora de controle com o decorrer do projeto, e a hora que a gente precisou mexer nisso foi uma complexidade muito maior do que a gente esperava. E a outra é obscuridade, quando as informações importantes não são óbvias. Como, por exemplo, quando se não está claro a ordem que as funções têm que ser executadas, ou a ordem que os serviços têm que ser invocados para determinada ação acontecer. Dá um exemplo, no e-commerce, você tem uma ordem, você tem que verificar o estoque, você tem que verificar o pagamento, aí tem que dar baixa no estoque, aí tem que gerar nota, aí tem que mandar para a transportadora, etc. Se essa ordem lógica das coisas acontecerem e não estiver bem detalhada, bem óbvia, isso pode causar um problema muito grande, porque você pode alterar um lugar sem saber que outras partes dependem dele. Então, são formas de que a complexidade começa a ficar cada vez maior. As dependências e quando as informações não são óbvias. Beleza. Falamos até aqui o que é complexidade e quais são os problemas da complexidade e como é que ela se acumula com o tempo. Mas como é que a gente pode diminuir esse problema? Como é que a gente pode minimizar a complexidade? Então, vamos olhar um pouquinho sobre isso. Primeiro, cultivando um bom mindset, cultivando uma boa mentalidade de software, de desenvolvimento de software. E a segunda, escrevendo bons módulos. Claro que você vai pensar mais maneiras de se diminuir a complexidade, mas essas duas resumem bastante coisa e são métodos mais aplicáveis para o dia a dia de vocês. Tá? Então, vamos lá, vamos dar um zoom em cada um desses duas formas. O que significa cultivar um bom mindset? Quando a gente vai trabalhar em desenvolvimento de software, a gente pode pensar no desenvolvimento em duas formas de trabalhar. A primeira é a programação tática. É quando colocar uma feature ou uma correção em produção é o mais rápido possível. Então, você tem um problema para resolver, uma nova feature para resolver, você quer fazer o mais rápido possível aquilo funcionar. Para fazer isso, os times geralmente pegam atalhos, não escrevem testes, não refatoram código para melhorar, às vezes nem pensam no design, simplesmente é quase o extreme go horse, né? É quase você fazer as coisas sem pensar muito nas consequências, certo? Quem alguém já passou por isso, alguém falar, não, mas a gente precisa entregar isso muito rápido, não vai dar tempo de escrever testes. Isso é um sinal do que você está fazendo em programação tática. Quais os resultados disso? Aumento da complexidade e péssimo design. O que vai acarretar no futuro necessidade de refatoração, dificuldade de evoluir o software. Então, essa é um mindset. O outro mindset é a programação estratégica. A programação estratégica, só o código funcionando não é o suficiente. Você não quer simplesmente pegar o problema e colocar ele em produção e resolver as coisas o mais rápido possível. Você quer produzir um bom design de software. Você quer minimizar a complexidade. Você quer evitar débitos técnicos. Então, isso é um pensamento mais estratégico, mais a longo prazo. Por ser a longo prazo, ele tem um trade-off, né? Ele é mais lento no curto prazo, você vai demorar um pouco mais para entregar a tarefa, mas você vai ganhar velocidade com o tempo. Você vai evitar grandes refatorações, porque você está pensando com calma em como desenvolver e como atacar aquele problema, ao invés de simplesmente fazer o go horse. Beleza, mas aqui ele falou o seguinte, é mais lento, mas eu vou ganhar no futuro. Então, quando a gente fala vou ganhar no futuro, eu estou investindo, certo? É um investimento como um investimento em dinheiro na bolsa de valores. Você vai investir para receber o retorno no futuro. Mas como é que eu vou fazer esse investimento? Então, primeiro, faça continuamente pequenos investimentos. O que significa isso? Sempre que você for
escrever novo código, faça o design com cuidado, invista em documentação, pense o design. Quando alterar o código, tente melhorar, sempre melhorar alguma coisa. É aquela conhecida como a regra do escoteiro, né? Sempre que você tentar sair do lugar que você chegou, deixar ele um pouco melhor do que quando você encontrou. Você está desenvolvendo software, você encontra pequenas melhorias para se fazer, a melhoria do nome de uma função, ou uma documentação, ou um nome de variável, ou alguma coisa que está difícil de entender, você vai melhorando isso. Mas beleza, como é que eu vou pesar isso? Programação tática é sempre ruim? Programação estratégica é sempre melhor? Não. Imagine que você tem uma startup que você precisa validar o teu negócio o mais rápido possível e você precisa validar se tem negócio, se tem pessoas querendo, se você vai conseguir levantar dinheiro do investidor. Nesses casos, você fazer programação tática faz sentido. Você vai fazer a programação mais rápida possível para conseguir fazer teu negócio funcionar. Senão pode ser que você não teu negócio, tua empresa quebre antes de você poder fazer alguma coisa mais tática. Mas conforme o teu projeto começa a crescer, você vai ter que pensar cada vez mais em estratégia, vai ter que pensar cada vez melhor nos teus códigos. Naquela palestra que o professor fez lá no Google, ele dá o exemplo do Facebook. O Facebook, quando nasceu, a regra do Facebook, o mote deles era move fast and break things. Mova-se rápido e quebre as coisas. Porque eles precisavam crescer muito rápido. Só que hoje mudou. Hoje é move fast with a good infrastructure. Mova-se rápido, mas tem uma boa infraestrutura. Ou seja, mudou. No momento que a empresa deixou de ser uma startup e começou a ser uma empresa grande, eles tiveram que mudar o mindset da empresa. Então, isso você tem que pesar quando você vai escolher uma coisa, uma estratégia ou outra. Segunda forma de diminuir a complexidade é escrever bons módulos. Mas o que significa isso? Vamos começar pensando o que é um módulo. No nosso contexto aqui, um módulo entre aspas, é uma unidade de código relativamente independente com uma interface e uma implementação. Isso pode ser uma classe, uma função, um pacote, um microserviço. É uma unidade de código. Você vai definir o que é um módulo dependendo do teu sistema, da linguagem de programação que você está fazendo, da arquitetura que você está fazendo, se é monolito ou é microserviços. Esse é um módulo. Mas o que é interface? Aqui eu não estou falando de interface lá das interfaces da orientação a objeto, lá do Java, ou do Python, ou do PHP. Interface, nesse contexto, é tudo que a pessoa precisa interagir com o código. Precisa para interagir com o código. Então, a assinatura do método, o efeito colateral, a documentação, a infraestrutura que precisa acessar, o modo de comunicação com aquele microserviço, por exemplo, é o custo de complexidade que esse código impõe ao sistema. E por ser um custo, ele tem que ser o menor possível, certo? Então, sempre que a gente fizer falar aqui de módulo, esse é o contexto, e sempre que a gente falar aqui de interface, esse é o contexto. É entender tudo que a tua lógica, teu módulo oferece de complexidade. Se ele precisa ser você precisa ler vários documentos ou várias formas de acessar ele, isso é uma interface. Então, vamos lá. Como escrever bons módulos? Agora que a gente sabe o que é um módulo, como a gente escreve bons módulos? O primeiro é forneça bons defaults, bons valores padrão. Tá? Então, vou dar um exemplo do módulo que a gente desenvolveu recentemente no PicPay. Era uma biblioteca para automatizar a criação de APIs na linguagem Go. Então, para a grande maioria a gente analisou que para 90% dos nossos casos, o timeout default, o valor padrão do timeout era o suficiente. Funcionava para quase todo mundo. Então, para quase todo mundo, a informação padrão quando você starta uma API, ele já seta o valor padrão de timeout. Se você quiser mudar esse valor, tem lá uma função que eu quero startar with timeout,
Você starta com um valor diferente. Mas, ao invés de eu colocar que todo mundo precisa passar um timeout, a gente analisou e viu qual que era o valor padrão e para quem precisa de um valor diferente, tem uma forma de se fazer isso. Mas isso diminui muito a complexidade, porque para 90% dos casos, o usuário não precisa daquela biblioteca, não precisa saber qual é a informação de timeout, qual é, ele simplesmente está usando. E se ele precisar saber, a gente tem uma documentação que explica, ó, esse é o valor padrão e essa é a forma que você pode mudar isso. Então, isso diminui muito a complexidade do uso daquela biblioteca, porque as pessoas não precisam saber esses detalhes. E é outro caso disso, esconde informações que não são importantes. Então, são duas informações duas dicas bem próximas uma da outra. Se, para a maioria das vezes, dos usuários não faz interesse, não interessa saber o que é timeout, qual que é o timeout padrão, esconda isso. Deixa isso escondido e fácil da pessoa mudar se precisar, mas diminua a complexidade. A pessoa não precisa saber todos os detalhes para isso. Tá? Depois eu vou dar mais um exemplo disso. Outro, elimine erros desnecessários. Na palestra do professor John, ele dá um exemplo de uma função do Java para você pegar substring, pedaços de uma frase. Ele dá um exemplo lá que se você precisa pegar você tem uma frase de 10 caracteres e você pede para o Java, para a função, para retornar a posição 15 a 20, ele retorna um erro. Ele sugere, poxa, por que ao invés de retornar um erro, você simplesmente não retorna um texto vazio? E aí o usuário sabe que sempre vai retornar um texto. Ou é um texto cheio, com informação, ou um texto vazio. O fato de você retornar uma exceção, um erro, faz com que quem está usando aquela função precise entender que tipos de erros aquela função retorna, sabe? Ele sugere você observar se você realmente precisa retornar um erro, porque quando você retorna esse erro, você está obrigando o usuário daquele código a entender mais detalhes do código, a ter que esmiuçar melhor, ter que ficar mais dependente do teu design. Escreva boa documentação. O que é legal, a gente passou bastante tempo lendo os livros do Uncle Bob, do Robert Martin, né? Clean Code, Clean Coder, e esse autor ele bate de frente com alguns conceitos, e um deles é documentação. Até na segunda edição do livro, ele diz, tem um capítulo que ele fala, isso é o que o Uncle Bob fala, isso é o que eu acredito, e compara um com o outro. Isso é muito legal para a gente ter visões diferentes das coisas, e um desses pontos é documentação. O Uncle Bob fala que se você, sendo um pouco extremo, né, e simplista, ele fala que se você documenta teu código está mal escrito. Já esse livro aqui, ele fala diferente. A documentação, ela tem que detalhar coisas que o teu código não tem, certo? Como que o teu código é implementado, ele concorda, eu concordo, a gente concorda que o código tem que estar bem legível, mas a documentação vai falar coisas que não estão no código, como, por exemplo, o contexto daquela decisão que foi tomada, por que foi feito daquela forma, sabe? Qual foi a regra de negócio, qual é o efeito colateral daquele código. Então, escrever boas documentações ajuda muito a diminuir a complexidade do teu código. Porque, de novo, você não precisa fazer com que a documentação traduza o teu código, mas a documentação tem que complementar o teu código. No livro, ele tem um capítulo inteiro sobre documentação. Eu até acho que ficou um pouco extenso, mas vale a pena, tem várias dicas legais ali sobre documentação. Outra é escolha bons nomes. A gente sabe que escolher nomes em linguagem, na tecnologia, é um negócio complicado. Na vida real também. Se não fosse minha esposa escolher o nome da minha filha, eu ia chamar ela de O Menina até os 15 anos. Mas dar nome para as coisas é difícil, mas vale o investimento. Vale pensar bem no nome das funções, das variáveis. Eu acho que uma boa dica se está difícil de dar nome, é porque o teu código está complicado. Se você vai dar o nome de uma função e o nome fica salva aí, imprime, quer dizer que você está fazendo duas coisas. Então, deveria ser duas funções, sabe? Então, entender muito essas formas de nomenclatura são bem legais. Um parênteses aqui, quem trabalha com a linguagem Go tem uma regra que eu acho fantástica, que é,
Se o contexto da variável for pequeno, a variável tem que ser nome pequeno. Por exemplo, se você fez um for, é muito comum você fazer for i, vírgula, j. Você usa valor i e j. Não usa um nome muito grande, porque o escopo daquela variável é pequeno. Agora, se o escopo for maior, ou seja, se você tem que fazer scroll na tela para entender qual que é o conteúdo, para que serve aquela variável, quer dizer que você deveria dar um nome maior para aquela variável, ou melhor ainda, se está tão grande que você tem que dar scroll na tela, poxa, quebra essa função em duas partes, em duas coisas, porque ela está muito complexa. Então, veja que só a regra de boas práticas de definir nome em Go ajuda você a diminuir a complexidade. Então, dedique um tempo para estudar boas práticas de escrever nomes para as variáveis, para as funções. Então, cada linguagem de programação tem umas dicas quanto a isso. E outra, que aqui eu grifei de outra cor, que é de preferência a módulos profundos ao invés de módulos rasos. Todos os outros pontos anteriores são fáceis da gente entender. Esse último aqui me chamou a atenção porque ele tem dois termos novos que eu vou falar um pouquinho sobre eles agora. Módulos profundos versus módulos rasos. Então, eu tentei desenhar aqui, vocês percebem que eu não tenho uma boa capacidade gráfica. Então, aqui na parte verde significa do quadrado, do retângulo aqui, né? A parte verde significa a interface, que é tudo que precisa ser conhecido pelos usuários, é o custo da tua função, do teu módulo, e a parte cinza ali é a implementação, que é a funcionalidade provida pelo módulo, ou seja, o benefício. O módulo raso é um módulo que tem uma interface muito complexa, tem um custo muito grande e te dá pouco retorno, te dá pouco resultado, pouca funcionalidade. Já um módulo profundo, ele tem a complexidade pequena, ou seja, ele tem interface simples, mas ele te entrega muita lógica, muita funcionalidade. Como é que isso se traduz? Olhando aqui, módulos profundos são aqueles que fornecem interfaces simples para funcionalidades complexas. E módulos rasos são aqueles que possuem uma interface complicada sem esconder muita complexidade. Então, vamos lá, um exemplo. Aqui é um exemplo do próprio livro. O módulo raso, aqui eu não tenho nada contra Java, talvez o autor do livro tenha alguma coisa contra Java, mas ele dá alguns exemplos aqui dessa linguagem. Esse aqui é uma parte do código aqui para você trabalhar com arquivos em Java. Então, você tem que criar aqui um new file input stream. Depois, do resultado dessa classe, você vai criar um buffered stream, passando a primeira classe, e depois você vai criar um object stream, object input stream, passando o conteúdo como parâmetro o conteúdo da classe anterior. Então, veja que simplesmente para você começar a ler arquivos, você teve que saber muito detalhes. Você tem que criar um input, tem que criar um buffer, e do buffer você tem que criar uma outra classe para poder transformar em objetos. Eu só queria ler arquivos, meu amigo, eu não queria ter que saber tanto detalhe. E aqui tem outra coisa que a gente pode pegar como exemplo. O fato de você ler com buffer faz com que a leitura seja mais rápida. Acho que todo mundo em sã consciência vai querer que sua leitura seja mais rápida. Então, poxa, coloque isso como padrão. Eu não preciso ter que dizer que eu quero que seja rápido por causa que eu quero usar um buffer. Simplesmente digo, eu quero ler o arquivo da maneira mais rápida possível, e isso já o comportamento padrão, lembra aquela dica que eu falei agora há pouco? Forneça bons padrões, bons defaults. Poxa, o buffer stream deveria ser o padrão, sabe? Então, aqui é um módulo que é raso, porque ele tem muita complexidade para você ter pouco benefício. Já um módulo profundo, ele dá exemplo, esse cara aqui. Essa aqui é a definição do I/O do Unix, que é dessa forma desde a década de 70. Você tem 5 funções, uma para abrir arquivo, uma para fechar arquivo, uma para ler arquivo, uma para gravar arquivo e outra para navegar no arquivo. E isso é o suficiente para você ler qualquer tipo de arquivo. Você consegue, com essas definições, você consegue ler arquivo em disco, você consegue ler arquivo em memória, você consegue ler arquivo, ler pendrive, ler qualquer dispositivo de I/O, porque tudo é um arquivo no Unix. Então, veja só aqui com uma complexidade bem pequena,
você tem muito valor. O que está atrás dessa interface? Localização do disco, alocação de blocos, gerenciamento de diretórios, procura pelo PEP, gerenciamento de permissões, um monte de coisas. Então, veja que isso é um exemplo de um módulo profundo. Ele é simples de você entender e ele te dá muito valor, muita funcionalidade. Então, por isso que ele fala, tente gerar sempre esse tipo de informação. Como é que você pode transformar teu software, teus módulos, na forma mais simples possível para ser usado. Certo? E aqui tem um outro bônus que não está no livro, mas eu acho que eu gostaria de trazer aqui, que é escreva, compartilhe e discuta com seus pares sobre design de software. Por que eu falo isso? Quando a gente vai desenvolver um projeto, é muito comum, um projeto novo, é muito comum a gente, nos primeiros momentos do projeto, a gente discutir muito sobre arquitetura. Vai ser Clean Architecture, vai ser hexagonal, vai ser MVC, vai ser... Tem várias discussões de arquitetura que a gente tem no começo do projeto e depois a gente começa a programar. E aí a gente só vai discutir de novo quando está tão ruim que a gente precisa fazer um projeto novo ou a gente precisa reconstruir aquele projeto, refatorar aquele projeto. Então, o que eu acho que é importante é a gente ter essas discussões de design de software o tempo inteiro. Então, eu trabalhei em projetos que a gente tinha, cada nova feature, assim, a gente tinha algumas discussões do tipo, será que estamos ferindo a arquitetura? Será que essa decisão aqui é a melhor? Será que essas pequenas decisões, discussões, elas são muito importantes para o teu projeto não apodrecer com o tempo, não ficar complexo com o tempo. Então, tenha sempre essas discussões com o seu colega, com o seu time, com outros times, principalmente quando você está fazendo módulos que vão ser usados por outros times. Converse da mesma forma que a gente faz, que os times fazem análise de interface, testes de usabilidade com as interfaces gráficas. Pense em quem está usando o teu código, o teu software, como um usuário. Então, você tem que fazer perguntas para ele, tem que entrevistar, poxa, olha só, estou pensando em fazer essa assinatura de método aqui, estou pensando em criar essa API, você que vai consumir, isso está claro, isso está obscuro, está difícil, isso está fácil de entender? Será que a gente pode simplificar isso? Então, tem essas discussões como parte do teu dia a dia, certo? E aí você consegue ter uma vida útil do teu projeto muito maior. Tá? Então, essa é a minha contribuição aqui. Lógico que eu resumi coisas do autor, do professor John. Essa é a minha contribuição particular. Tentem discutir isso sempre. Tá? Pequenas discussões e pequenas melhorias vão trazer um retorno muito grande. Isso faz parte da estratégia do mindset tático. Vou deixar aqui algumas referências depois. Esse é o livro, o Philosophy of Software Design. Esse é o link, depois vocês podem baixar da palestra do professor no Google. Uma coisa que eu sempre faço quando eu leio um livro que me empolga, como foi esse caso, eu tento procurar outras visões sobre o mesmo livro. Então, eu peguei aqui 3 reviews, 3 pessoas que leram o livro e deram suas opiniões sobre o livro, para eu não ficar só com a visão do autor. Então, é bem legal depois, se vocês se interessarem, dar uma olhada nessas revisões aqui. Então, vários pontos, o autor fala, pô, isso aqui eu concordo, isso aqui eu não concordo, isso aqui eu acho que faz sentido para o meu caso, isso aqui. Então, é legal sempre ter essa visão um pouco mais crítica e não adotar simplesmente o que um autor fala. Então, eu deixei esses links aqui. Antes de escrever essa palestra, eu dei uma olhada nisso, então eu acho que vocês podem também fazer dessa forma. Acho que não só para esse livro, mas acho que é uma boa prática. Eu vou abrir para pergunta já, tem alguma pergunta aqui já. Esse é o meu site, o eltomineto.dev. Essa palestra já está lá. Então, lá tem uma opção Talks, lá acho que é palestras. Aí tem lá esse link para esse PDF. Então, se alguém quiser baixar depois olhar. Esse é meu Twitter, se quiser me seguir. O GitHub também é Mineto. E esse é meu e-mail, elton@mineto.dev. Então, vocês podem ver que eu sou bem megalomaníaco, né? Tudo tem meu nome. Mas se vocês quiserem depois entrar em contato comigo, fiquem à vontade. Tem 2 perguntas aqui. O Marlon fez uma pergunta. Foi comentado que, em vez de retornar um erro ou exceção, seria melhor retornar uma string vazia.
No entanto, em alguns casos, é melhor retornar uma exceção. Na sua opinião, se encaixa melhor em cada cenário. Eu acho que esse exemplo da string foi um exemplo, acho que foi um exemplo mais didático. Não quer dizer que você nunca deva usar exceções ou erros. O ponto que é importante a gente pensar é, cada vez que você cria uma exceção, você está lançando uma exceção, você obriga o teu usuário do teu código a entender as exceções possíveis. Então, sempre pensar com parcimônia, assim, beleza, eu preciso gerar esse tipo de erro, esse tipo de exceção, ou eu posso simplesmente retornar um comportamento padrão, ou eu posso, em vez de retornar 5 exceções, eu posso simplificar e retornar 2. Então, o ponto é pensar nos erros. O mais fácil a gente simplesmente lançar erros e exceções e deixa a cargo do usuário do nosso código, nosso coleguinha que vai usar o nosso código, se preocupar em como tratar isso. Então, a proposta aqui é a gente, como construtor do módulo, pensar nisso. Será que eu posso simplificar e lançar menos erros, menos exceções? Ou posso, talvez, nem lançar um erro e lançar um comportamento padrão e documentar isso melhor? Então, Marlon, a ideia não é não ter erros, ter esse mindset. Quando é que eu vou lançar um erro? Por que se faz sentido? É porque a gente geralmente lança a exceção e não pensa muito nas consequências disso. Mas quando a gente está fazendo isso, a gente está está aumentando a complexidade para quem vai ler o nosso código, para quem vai usar o nosso código. A outra pergunta é do Guilherme. Consegue trazer exemplos de quando erros são necessários? Como avaliar se um erro traz ganho ou não para o design? Acho que é mais ou menos o que eu respondi ali. Tem esses erros e exceções que você não tem como erros fatais, por exemplo. Acho que se não acontecer, você está fazendo um módulo de conexão de tratamento de banco de dados. Se não conectar com o banco de dados, você tem que retornar um erro, porque senão você não vai conseguir trabalhar, não vai conseguir fazer funcionar. Então, esse é um erro, por exemplo, que você não tem como evitar. Mas no caso, sabe, nesse mesmo exemplo, você está retornando uma query do banco. Você pode ir, a query retornou nenhum resultado. Você pode simplesmente retornar uma lista vazia ou retornar um erro, not found. Então, esse é um exemplo que você pode tomar essa decisão. Poxa, ao invés de retornar um erro, essa função poderia retornar uma lista com itens quando encontrou no banco ou um erro quando não encontrou nada. Só que não é mais fácil simplesmente sempre retornar uma lista e aí o usuário testa se ela tem conteúdo ou não tem? Entendeu? Esse eu acho que é um erro, um exemplo que, Guilherme, um erro que seria necessário seria não conectou com o banco, e um erro que eu acho que não precisaria lançar seria se encontrou ou não resultados na query, certo? Então, porque daí você consegue, para o usuário fica muito mais fácil, ele não precisa fazer um try, aí, você tem erro de not found, trata. Poxa, é mais fácil, simplesmente verifica se tem ou não conteúdo. Tá? Então, esse talvez seja um exemplo disso. O Vitor fez uma pergunta, você poderia dar mais detalhes para criar uma boa documentação? Eu acho que no livro tem um capítulo todo sobre isso, mas eu acho que uma boa prática é você explicar na documentação por que foi tomada essa decisão. Por que foi usado o algoritmo Quicksort ao invés do Bubble Sort? Qual era o contexto onde aquilo se aplicava? Essa função aqui precisa fazer dessa forma. Então, você olhar para o teu código, o teu código tem que ser autoexplicativo e você pensar, beleza, o que não está aqui no código? Essa função ela tem que ser usada em conjunto com a outra função, ou essa função tem que ser usada em conjunto com outra, ou essa função aqui ela foi feita dessa forma porque a gente precisava resolver tal problema que, sabe? Tentar pensar na documentação como um complemento do teu código, certo? Se você precisar traduzir o teu código, esse código faz um for, depois esse for lê, sabe? Aí você está duplicando informação. O H. Serraglia, boa tarde para quem ainda tem uma experiência de Dev Júnior, Full Stack. Qual design pattern que você acha mais intuitivo e menos complexo? MVC? Cara, acho que depende muito do teu objetivo. Se você quiser fazer um projeto, está fazendo um projeto pequeno e você precisa botar rápido em produção e você não vai ter muitas refatorações futuras, ele vai ter uma vida útil curta,
Cara, vai no mais simples possível. MVC com Rails, com Angular, com alguma coisa mais Laravel, Django, alguma coisa mais pré-pronta, assim, vai fazer você ir mais rápido e algumas decisões já estão tomadas. Ou se você vai desenvolver um projeto como o PicPay, por exemplo, que já tem 10 anos e a tendência é ficar mais, sei lá quantos milhares de anos, eu espero, você precisa pensar numa arquitetura um pouco mais complexa. Acho que um escopo menor ou uma vida útil menor, acho que seguir uma arquitetura mais pré-fabricada vai te fazer ser mais efetivo. O Rômulo, em que formatos você acha que funciona escrever a documentação que citou? Na forma de wiki, direto em um README, em cada unidade de código? Cara, acho que tem várias... você precisa pensar, Rômulo, muito em quem vai ler o teu código, quem vai ler a documentação. Então, se é uma documentação para quem vai usar aquela função, acho que do cabeçalho da função ali é legal. Agora, se é uma documentação que quem vai ler é um arquiteto de software, ou é um tech manager, ou é alguém de negócio, talvez tirar do código e colocar no README ou no wiki funciona melhor. Então, acho que, assim como quando você escreve um livro, você escreve um livro pensando em quem vai ler. Você faz um vídeo pensando em quem vai assistir, o teu público. Então, acho que para cada público tem uma mídia diferente. Então, para o público que vai ler teu código, para o público que vai ler a API, é um arquivo Swagger ou um arquivo de documentação da API. Então, pensar muito em quem vai ler e aí vai te ajudar a decidir aonde que vai a documentação. O Elder perguntou se é legal pensar em uma arquitetura que mostra mais de uma forma de erro, uma para o usuário e outra para o desenvolvedor, já que nem sempre o usuário precisa saber tudo o que acontece com o sistema. Perfeito, Elder. Acho que isso é bem legal. De novo, acho que mais ou menos o que eu falei da documentação. Quem que é o público-alvo daquele erro? Então, um projeto que a gente fez há um tempo atrás tinha um erro, ele gerava um erro e esse erro tinha informações que eram mostradas só para o dev que estava consumindo aquele código e tinha informações que eram mostradas lá na interface para o usuário final. Então, tem erros que, você pegar, por exemplo, aconteceu um erro de conexão com o banco de dados. Você precisa mostrar para o outro dev, outra pessoa desenvolvedora, qual foi o erro. O erro foi a conexão com o banco de dados porque o IP mudou, sei lá. Para o usuário final, você vai mostrar, tivemos um problema no sistema. Então, sim, erros também você também tem que pensar em público-alvo. Quem que vai ler aquele erro, certo? Então, também ajuda bastante a você a definir os detalhes. Beleza. O Igor. Quando devemos acelerar o desenvolvimento em prol de abrir mão de tanta documentação em CleanArch? Igor, eu acho que um exemplo, você tem uma startup e você precisa, o mais rápido possível, colocar o negócio em produção para você verificar se vai ter usuários. Então, nesse caso, faz a versão mais rápida possível, é o conhecido MVP, né? O produto mínimo viável. Faz o produto mais rápido possível, coloca em produção, testa, valida, verifica se teve usuários, se teve retorno, se você conseguiu investidor, etc. E aí, com o tempo, você vai sendo mais estratégico, conforme as coisas vão crescendo. Isso não só sabe, você tem uma funcionalidade nova do teu produto que você precisa testá-la muito rápida com os teus usuários. Pode fazer uma solução mais simples, mais tática, e aí conforme vai entendendo que funciona, validou, preciso crescer isso, preciso continuar evoluindo, aí você dedica mais tempo em pensar na arquitetura e no design dela. William perguntou, no dia a dia do desenvolvimento, naturalmente existirão momentos em que deve-se adotar o modo tático, em outros o modelo estratégico de desenvolvimento. Essas alternâncias podem refletir na produtividade da equipe de desenvolvimento e na qualidade do produto final. Cara, tem uma definição que eu vi uma vez numa palestra, até um pessoal de produto falando, que eu acho que é muito legal, que a diferença entre o dev júnior e o dev sênior é que o dev sênior, ele sabe quando está fazendo uma gambiarra, sabe por que fez a gambiarra e sabe como desfazer a gambiarra. Quando a gente é júnior, a gente não consegue ter essa diferença, essa noção. Então, sim, mas é por isso que você tem que ter essa noção. Se, poxa, eu tô fazendo
a versão mais simples possível, a versão mais tática, vai causar problemas, vai causar débito técnico. Então, você está assumindo isso. Então, o desafio aqui, a proposta dessa palestra, desse conteúdo, é você pensar antes de fazer. Então, você vai ter que fazer, às vezes, uma solução go horse, mas você entender o porquê que você fez isso. Pô, eu fiz isso, a gente fez isso como time por causa dessas e dessas soluções, desses cenários, documentar isso, por que foi tomada essa decisão, e aí, com o tempo, refatorar isso e melhorar. Então, sim, você vai ter essas alternâncias na tua carreira, no teu projeto, no teu time, na tua empresa, isso é normal. O desafio aqui, o que eu estou tentando instigar em vocês é saber o que está fazendo, pensar um pouquinho antes de fazer e, se precisa fazer, documentar e ser uma ação, ser uma decisão consciente, sabe? E não simplesmente estar fazendo porque não parou para pensar. Beleza, William? O Gesley, como fazer que a documentação não fique desatualizada com o tempo? Boa. Eu acho que nesse caso, primeiro é uma questão de cultura. Então, escrever documentação é importante, faz parte do nosso dia a dia como dev, assim como escrever código. Então, isso tem que estar no code review, isso tem que estar nas práticas do time, sabe? Você como time, você como dev, tem que ter consciência que você precisa escrever código. Eu acho que escrever documentação tanto quanto código. Acho que essa é uma cultura que tem que ser cultivada. Todo mundo tem que entender isso. Eu acho que essa é uma resposta. A outra é uma coisa um pouco mais prática, é que quanto mais próximo do código tiver a documentação, mais fácil você fazer ela. Por exemplo, se você faz o código e já no mesmo pull request você consegue colocar a documentação lá no README ou num arquivo de Markdown ou qualquer coisa do próprio repositório, a tendência é que fique mais fácil você fazer de uma vez só. E aí você pode fazer code review, pode automatizar algumas coisas. Mas se você está escrevendo o código e a documentação está lá num arquivo do Google Docs, a tendência é que com o tempo, isso seja mais difícil. Então, tentar trazer a documentação mais próxima do código, mais próximo do fluxo de desenvolvimento e cultivar a cultura de precisamos escrever documentação é legal, é importante. Então, acho que são essas duas dicas que eu daria, assim, cultura e tentar trazer a documentação mais próxima do código. Inclusive, a gente consegue fazer isso hoje, diagramas. A gente tem diagrama como código, né? Você pode fazer arquivos ali, Markdown, Excel, etc., que geram diagramas. O GitHub gera diagrama, então tem várias formas de fazer isso. O João Marcelo perguntou: a que momento você acha válido pensar em refaturar um módulo legado bem complexo, extremamente acoplado? Eu acho que é válido você pensar nisso quando começar a doer, cara. Se você for fazer pequenas melhorias com o tempo, usa a regra do escoteiro. Vai aos poucos, cada feature que você for, cada funcionalidade que você for fazer, cada correção que você for fazer, tenta diminuir um pouco a complexidade. Isso vai diminuindo essa complexidade aos poucos. Mas vai chegar um momento que você está levando mais tempo para fazer qualquer mudança do que você precisa investir um tempo aí para refatorar. A gente está nesse momento, trabalhando com um time aqui no PicPay, agora a gente está fazendo isso. A gente está refatorando um projeto que ficou complexo para a gente investir, pensar no futuro. Então, ele resolveu até que a gente precisava até esse momento da história, mas para a evolução que a gente prevê para o futuro, a gente precisou refatorar ele. Então, a ideia, acho que é fazer pequenas melhorias contínuas, mas se chegar um momento que você começa a calcular que para qualquer alteração, demora muito para fazer a alteração, aumenta o número de erros, sabe? Ou o código não está bem testado, começa a causar problemas para os desenvolvedores, para as pessoas desenvolvedoras e para os usuários, cara, aí é a hora de você investir mais pesado e aí começar a fazer um processo de refatoração mais efetivo. Acho que é isso, não sei se tem mais perguntas. Acho que também nosso tempo está indo para o final. A Eduarda perguntou: como conscientizar a equipe sobre a importância da documentação? Acho que é trabalho de formiguinha. Eu acho que
primeiro, Eduardo, não, se vem de cima para baixo, tem um efeito, tipo, o tech lead ou tech manager, sei lá, o CTO, alguma coisa, vem de cima para baixo, tem um peso importante, mas eu acho que é mais importante vir de baixo para cima. Acho que se todo mundo do time começar a entender a importância da documentação, isso vai ficar mais espalhado pela organização, pelos times. Então, acho que é papel de cada um. Eu gosto muito de uma frase que um amigo meu falou um tempo atrás, numa palestra, que quando você vai no médico, o médico não pergunta para ti, posso lavar as mãos antes de te operar? Porque é o que você espera do médico. O que você espera do profissional? Que ele, pelo menos, lave as mãos. O que é esperado de nós, desenvolvedores, não é só código. É esperado que a gente entregue teste, que a gente entregue documentação, que a gente entregue valor para o negócio, valor para os outros times. Então, acho que a gente tem que ter essa consciência de que é responsabilidade de todo mundo e a gente é pago não é para escrever código, mas é pago para resolver problemas, para gerar valor. Valor para um outro colega, para um outro time, para o negócio, para o open source, para a comunidade, quando é um projeto aberto. Então, acho que isso, Eduarda, cultura, a gente entender que é papel nosso fazer esse tipo de construção e não só escrever código. Eu concordo que escrever código é a parte mais legal, mas o restante todo é importante. E aí, quanto mais a gente entende isso, mais fácil vai fazer parte do nosso dia a dia. Beleza, pessoas? Acho que se a gente não tem mais nenhuma pergunta, vou ver se tem mais alguma aqui. Não. Então, como comentei, aqui está, esse é meu link, meu site. Quem quiser me seguir no Twitter, no GitHub, quem quiser mandar e-mail, fica à vontade. O meu site já tem lá a palestra, então você pode baixar o PDF lá e tem os links. E aí, qualquer dúvida, se quiser bater um papo, só entrar em contato. Belezinha? Obrigado pelo convite para o evento e parabéns pelo evento, tá bem maneiro, como sempre. Valeu, pessoal.